Primeiramente, quero agradecer à Escola da Magistratura, o TRT, a OAB, pelo convite e parabenizar pelo convênio e pela ação que está sendo executada aqui em todo o Paraná, pela EMATRA. E fui agraciado em falar sobre o tema relativo, deixa eu pegar aqui meu PowerPoint, relativo a uma justiça... Peraí. Desculpa. Agora sim, ficou bem melhor, né? Uma nova justiça do trabalho, aumento ou diminuição dos processos. Bom, eu aqui reservei 4 tópicos, 4 palavras para começar a falar. Trabalhador, empresa, Brasil e uma quarta que eu vou falar por último. Tá? Trabalhador é parte hipossuficiente da relação laboral. Trabalhador brasileiro, infelizmente, não tem o grau de conhecimento e discernimento, por exemplo, de um trabalhador americano, como o doutor falou. Então, nós temos pesos e medidas distintas aí. Empresa. A empresa, infelizmente, também é sufocada com uma legislação tributária, uma falta de infraestrutura do país e outras variáveis que também vêm acarretar uma certa onerosidade, e isso acaba também refletindo no progresso dessa empresa. E o Brasil, nosso país tão querido, tá, que precisa se alavancar dessa lama que ele se encontra, vide alguns estados, Rio de Janeiro, por conta de uma corrupção que se tomou conta. Não quero entrar em temas muito polêmicos e também não quero tomar partido de nada, porque nós não estamos aqui para isso. Mas só para dar uma explanada. E aí vem o salvador da pátria, porque nós temos 13 milhões de desempregados no país, oriundos de políticas que já vêm há anos assolando o nosso país, e aí acabou desaguando agora no último 2015, 2016 praticamente. E aí qual que é a resolução? Nós vamos fazer uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma na gestão, uma reforma trabalhista. Vamos fazer uma reforma trabalhista que a gente consegue equacionar tudo, e como bem disse o doutor, a partir do dia 11 caiu todas as ações trabalhistas, acabou todos os problemas, e o Brasil gerou vários empregos, como bem disse o doutor, nos escritórios de advocacia, porque os 13 milhões de desempregados continuam desempregados, certo? Então, não é o problema da legislação trabalhista, até porque, se nós pegarmos os mesmos dados que foram explanados aqui, e eu vou dar só um reforcinho, eu pesquisei o CNJ, numa das suas fontes, ele diz em torno de 51% a 52% das ações trabalhistas movidas no último período foram por conta de verbas rescisórias, falta de pagamento de algum salário e fundo de garantia. Dados esses, também nós temos que ter uma certa cautela, porque todo mundo que protocola ações trabalhistas não vai lá e especifica certinho, não, falta de pagamento de fundo de garantia. Não, falta de pagamento de hora extra. Ah, não, primeiro lá para ir para o próximo passo do PJE, e verbas rescisórias, que é o que ele aceita e vai embora. Então, esses dados também são meio... nós temos que olhar com cautela. Tudo bem. Mas, mesmo nesse mundo, nós temos aí, dando uns descontos, uns 40%, que nem eu estava falando com o doutor aqui, 1/3. Bom, tudo bem. Vamos continuar, então, com a nossa explanação. Vem a lei, certo? E extirpa alguns direitos, como foi colocado aqui. Aliás, antes disso, para não falar dessa retirada de direitos, eu acho que era necessária uma reforma trabalhista. Até porque a nossa CLT, como muitos alegam, que é uma lei anacrônica, uma lei envelhecida, porque ela é de 1943, da era de Getúlio Vargas, coitado, o homem santo está morto, né? Mas durante todo esse período houveram algumas reformas.
Algumas delas esse ano. Vide a terceirização. Né? E algumas outras. Então, houve alguns momentos de flexibilização na CLT. Até porque a nossa sociedade ela é mutante. Como bem colocado aqui, o trabalhador de 1950, ele utilizava algumas ferramentas que hoje esse mesmo trabalhador, ele alimenta um sistema, um programa, e obtém o mesmo produto, ou a mesma eficácia. Então, mudou, também tem que mudar. Só para dar um exemplo, eu sou a favor, vou falar até baixinho, eu acho que foi interessante a retirada a retirada da hora itinere. Mas você está louco? Veja bem, pessoal, é um posicionamento, enfim. A hora itinere, ela gera empregos, nós precisamos de empregos. Se a empresa está a 2 quilômetros ou a 20 quilômetros longe, lugar de difícil acesso, não servido por transporte público, ela também não pode ser condenada nos dias de hoje por conta disso. Até porque, se nós fizermos uma analogia, o estado de São Paulo, um trabalhador sai do Grajaú para trabalhar no centro de São Paulo, leva 4 horas. Tem transporte, é um lugar de fácil acesso, mas tem transporte público. Então, por analogia, eu acho que seria uma mudança, foi uma mudança interessante. Sabe? Está gerando emprego, muitas empresas acabam saindo de uma área mais central, por N motivos, incentivo fiscal, enfim. Mas foi uma mudança interessante. Mas, em contrapartida, você prevê num artigo que haverá eficácia liberatória anual perante o sindicato de todas as verbas daquele contrato de trabalho, eu acho que é um pouquinho demasiado, porque eu posso pegar os meus funcionários e vou lá no sindicato, eu devo alguma coisa para você, não, estamos na quitação, então estou tirando, até porque numa relação de trabalho, durante o contrato de trabalho, não existe a possibilidade, existe, eu posso entrar com uma ação trabalhista, mas discutir é difícil, é mais ou menos como um namoro, né? Enquanto está namorando, é tudo lindo, né? Termina o namoro, termina o casamento, complica. A relação de trabalho, por analogia, é a mesma coisa. Então, assim, esses fatores que nos levam a pensar um pouco se essa reforma trabalhista, ela não veio para extirpar alguns direitos, fora que tem várias inconstitucionalidades que foram elencadas hoje aqui, durante o dia todo, tá? E que até principalmente ofendendo alguns princípios basilares, como bem falado aqui, princípio da primazia da realidade. Então, qual que é o princípio que mais vigora numa relação de trabalho? O cartão ponto ou a realidade fática da jornada de trabalho que o trabalhador efetuava? Então, assim, várias situações desse tipo. Dando continuidade no meu PowerPoint, aqui. Falei que ia deixar por último, dividiria a minha fala em 4 pontos, né? Ia deixar por último a última palavra, advogado. Por que eu deixei ela por último? Até porque é o que interessa hoje nesse tema. Tá? Não que os outros temas não foram interessantes, muito, muito interessantes. Mas para nós, advogados, na realidade, se você fizer uma leitura do artigo 9 da CLT, que diz que não pode fraudar, e aí você vai lá para o 610, que é do que você pode negociar, 610, 611, há umas contradições. Tá? E aí os 2 principais artigos que para o advogado ficou um pouco complicado. Muito embora, depois eu vou entrar em alguns detalhes, mas seria o 840 com aquele aposto que foi colocado, né, que tem que ser pedido certo, determinado, valorado, é um aposto ali na frase. Isso acabou dificultando.
Ah, mas agora o advogado realmente vai ter que advogar. Concordo. Mas veja bem, pessoal, o cliente, quando chega no teu escritório, ele não vem com uma pasta cheia de documento bonitinho e ele sabe falar bem certinho o que era a relação de trabalho dele. Não. A realidade é totalmente diferente. Até porque, pessoal, nós moramos num país continental e a realidade de Cascavel é um pouquinho diferente de Ananindeua, no Pará, né? Ou de, sei lá, Cabrobó, interior do Pernambuco. Não é a mesma realidade. Não é a mesma realidade a 100 quilômetros daqui. Então, nós temos que relevar essa situação, porque um cliente, quando chega lá, ele chega porque ele não recebeu alguma verba, porque ele trabalhou e não recebeu alguma hora extra, e ele não tem documento. E, de vez em quando, aquilo ali é a vida dele. Se fala muito, não, é que as ações que vamos entrar... Pessoal, de vez em quando, o cara trabalhou 7 meses, ganhando R$ 1.200 e não recebeu de forma correta. E ele vai buscar a justiça porque é um direito constitucional dele. E ele vai atrás de um advogado. Ou agora ele vai começar a usar o direito que ele tem de postular em causa própria. Então vai aumentar esse número de ações. E ele não tem documento nenhum, nem para você conseguir fazer a liquidação do... Bom, para fazer o pedido já vai ser difícil, porque você vai ter que fazer a entrevista ali e depois fazer a liquidação do pedido. Então é uma situação um pouquinho complexa essa daí, na minha singela opinião. E aí calibrado com os 700... Vou fazer uma cola aqui. Vi tanto artigo hoje aqui que é o 791 da sucumbência, né? 791. Aí você vai falar assim, não, mas tudo bem, isso é o que o advogado mais gosta. Sim, mas o advogado, ele ama receber honorário de sucumbência. Só que ele tem que ser ético ao ponto de avisar o cliente dele do risco da ação. Então, quando você recebe um cliente do civil para negociar um contrato, para discutir um contrato, você avalia esse contrato e fala, olha, seu José, o seu contrato assim, 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 existe um risco, só pode ser... Ah, tá bom. Agora, para um trabalhador, você vai falar isso? Olha, seu José, o senhor tem aqui uma ação, assado, assim, assim, assim. Se o senhor perder, é capaz que o senhor tenha que pagar uma sucumbência. Mas eu não recebi nem as verbas decisórias. Não, essa aí o senhor vai receber. Ah, mas e as horas extras? O senhor tem prova? O senhor tem testemunha? Ah, tenho. Já é complicado. Quando ele fala que tem testemunha, né, é complicado. Porque se ele não consegue provar as horas extras, vai sucumbir. Então, é um pouquinho crítica essa situação do advogado. Não que ele não saiba advogar, ele sabe advogar, ele vai estudar, o que estava um pouco acomodado, mas a nova lei acaba restringindo, na minha ótica, o acesso à justiça, que é um direito constitucional. Simples. Ou por advogado, ou em causa própria, mas vai restringir. Imagine essa eficácia liberatória. Tem hora extra. Não, mas você assinou o ano passado, você não tem nada. Se vai ser discutido, como foi a comissão de conciliação prévia, enfim, mas até acontecer isso. Então, eu acredito que essa reforma trabalhista, em alguns pontos, ela até pode ter ocorrido com alguma intenção boa, né, de tentar melhorar a relação de trabalho, mas na sua grande, pensando macro, eu acho que ela foi meio perversa, para ser bem sincero. E assim, outra coisa, até discutindo com o Dr. Sidney, conversando, né? Será que não poderia, já que nós utilizamos o artigo 6, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes para falar da parte hipossuficiente,
E se a relação de consumo, ela pode, por analogia, se comparar a uma relação de trabalho de um trabalhador, porque a parte hipossuficiente, por que nós não fizemos o processo do trabalho da seguinte maneira, com relação à sucumbência? Até para valorizar o jurisdicionado e o trabalho do magistrado e do advogado, óbvio, de todo mundo que está na relação. Sucumbência em segundo grau. Como é no juizado? Eu promovo a ação, eu instruo o processo, eu tenho uma decisão onde o juiz avaliou as provas, você produziu as provas, e aí, ali, com aquela sentença, se não foi ao teu agrado, porque ela deu parcialmente procedente, ou ela deu totalmente improcedente, mas você tem ali uma radiografia do teu processo, que, como bem dito pelo doutor, é uma ferramenta. Então, eu consegui fazer prova da hora extra? Consegui parcial. A insalubridade, eu não levei. Tá? Enfim, um adicional aqui por tempo de serviço que era convencionado, que a empresa não pagou, levei. Enfim, eu tenho ali uma radiografia daquela relação de trabalho que aí eu posso levar ou não para o tribunal, para um colegiado, avaliar e, se ele reformar ou não, ter sucumbência. Mas eu tenho essa possibilidade. Porque eu consegui produzir prova, porque do jeito que está hoje, e que foi explanado aqui, eu vou entrar com exibição de documentos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Agora, vamos ser sinceros, pessoal, numa ação desse seu José, de 7 meses de trabalho, a R$ 1.200, você acha que, se ele não for postular em causa própria, você vai movimentar o judiciário, você vai fazer uma exibição de documentos, você vai olhar, para a hora que você chegar lá na frente, não, realmente ele tinha direito, ele não recebeu R$ 1.314. Dificultou tanto a vida desse trabalhador, porque o advogado pode ser que pegue, pode ser que não pegue. E esse trabalhador, não vou até a vara do trabalho, porque é longe da minha casa, eu não tenho dinheiro, porque eu não recebi. Ou porque recebiam as verbas decisórias, mas, enfim, não conseguiam um emprego. Então, ele não consegue ir até a vara do trabalho, porque ele não mora em Cascavel, no Neva, que dá para ir a pé. Ele mora lá em Cabrobó, a 30 quilômetros da principal cidade, que ele tem que ir de animal, de cavalo. Entendeu? Então, assim, é uma plataforma continental muito grande. Eu acho que esqueceram de pensar nisso, eu acho que esqueceram de avaliar algumas situações. A lei foi feita muito rápido, como a gente estava conversando na hora do almoço, a toque de caixa. Deveria se estudar melhor. Você está analisando preceitos constitucionais que já estão sendo arguidos a inconstitucionalidade de alguns. Enquanto isso, realmente abaixou, né, o número de ações trabalhistas, né? Que é o que eu acho que vai acontecer. Então, respondendo à pergunta do tema do painel, vai diminuir. Num primeiro momento, drasticamente, o doutor trouxe. Talvez num segundo momento, pode aumentar um pouquinho, mas haverá um filtro, vai diminuir. Não tem... Tomara que eu esteja errado. Mas num primeiro momento, ou num primeiro período, vai diminuir. Porque não vão entrar com ações... É difícil de produzir prova, eu não vou colocar o meu cliente em risco. Um cliente bom, um salário razoável, um contrato de trabalho de um tempo mais ou menos, 30 meses, né? Ele dizia que fazia uma hora extra, ele tinha a mesma função do amigo, entendeu? Dá para pedir uma equiparação. Legal. Vou te falar aqui do risco da ação. Se a gente não conseguir provar a equiparação, porque o teu paradigma, ele... sei lá, apertava um parafuso a mais, você não leva. Se você não tiver a testemunha da hora extra, enfim, alguma coisa, você não leva. Então, talvez a sua atuação de 30, 40 mil caia para 5 e você pode ser condenado em 25.
Ah, mas tudo bem, tem justiça gratuita. Não, porque o teu salário era 3 mil e hoje a base é 40% do teto da Previdência. R$ 2.200. Ele já não é abarcado pela assistência judiciária, né, pela justiça gratuita. Então, complica. E aí, realmente, até brinquei com os colegas, vai aumentar o número de procedimentos ou processos, né? Mas eu acho que o termo mais correto é procedimento, junto à OAB. Contratei o doutor Frias, ele me colocou, entrou com um processo, e agora eu estou com o meu carro bloqueado, certo? Tenho uma dívida de 8 mil para pagar, e como é que fica? Ele não me falou disso. Então, nós que vamos ser os primeiros juízes da causa, como foi dito aqui hoje, vamos ter que nos acautelar mais ainda, e muito mais. Uma bela entrevista, você tem testemunha? Tenho. Qual que é o nome dela? CPF, signo, tudo. Tudo. E assina aqui, você vai trazer ela, né? CPF, não, se ele tiver endereço, tudo, você manda intimar, se ela comparecer, beleza. Então, ficou um pouquinho complicado. Então, eu acho que a gente tem que refletir, na minha concepção, dessa maneira. Haverá diminuição? Haverá. Fato. Ou por conta das arbitragens. Mas o cara só pode contratar com a arbitragem que se ganhar mais de 2 pisos e tiver curso superior, né? Beleza. Mas hoje, com a democratização do ensino, de 3º grau, nível superior, aqui na nossa região não é muito difícil, certo? Então, assim, eu acho que ficou um pouquinho delicada a situação. Espero que, né, o TST, alguns julgados, mas isso tem um período para acontecer, acabem equacionando. Até por conta, e até vou ressalvar a fala do Dr. Sidney, o magistrado não cria a norma, ele avalia e interpreta. E é isso aí. Não tem. Então, assim, quando tem uma súmula OJ, é porque houve a repetição de situações daquela e o tribunal, até por entender que aquilo é correto, né, fazer um valor axiológico daquilo ali, aplica. Naquela situação, naquele caso em concreto, ou, aliás, naquelas situações análogas, né, oriundas de casos concretos. Então, pessoal, a concepção que eu tenho com relação às ações trabalhistas é a diminuição. Bem sincero, é a diminuição. Já aconteceu num primeiro momento, agora nós vamos entrar em recesso, vai continuar, né? Então, só em janeiro para fevereiro que a gente vai ter um feedback disso daí.